Um dos destaques do sistema defensivo do Goiás nas duas últimas partidas, o zagueirão Ian Souto, de apenas 20 anos de idade, tem vínculo até quando com o maior do Centro-Oeste. Quero trazer também essas porcentagens relacionadas à equipe do Floresta lá do Ceará, que também era o seu ex-clube. Além disso, no vídeo de hoje, quero comentar com vocês sobre a situação do meio-campista Guilherme Castilho, que já topou vestir a camisa do Goiás. Quero trazer os detalhes do que falta, por exemplo, para fechar com o time esmeraldino no segundo semestre. Além disso, comentar também sobre a ótima fase do meio-campista Miguel Figueira, atleta que estava no Goiás nessa temporada e atualmente está no futebol de Bangladesh, o país asiático, e vem jogando muito bem. Tem contrato com o Goiás, foi rescindido. Quero trazer os detalhes também sobre esse ex-atleta do Verdão. Esses serão os três principais assuntos que quero comentar com vocês em nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Confira também os nossos outros vídeos que eu gravei inclusive ontem, da análise do empate por 0 a 0 contra o Atlético Goianiense fora de casa, e também sobre as outras notícias do Verdão, para você não perder nada, só ficar atento aqui no YouTube do Goiás News. Confira também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Bora começar o nosso vídeo de hoje falando inicialmente sobre o zagueirão Ian Souto, atleta que demonstrou bastante personalidade nessas últimas partidas pelo Goiás. Tem apenas 20 anos de idade, 1,88 m, e acabou sendo ali a opção do Jair Ventura no duelo contra o Corinthians, praticamente o único jogador disponível no banco de reservas, uma zaga completamente jovem, Ian Souto, da Silva e o próprio Juan. O Goiás acabou perdendo por 1 a 0 para o Corinthians e ainda com um gol roubado, Enfim, demonstrando já uma grande maturidade, naquele duelo fora de casa, muito bom nas suas interceptações, nos passes também, e principalmente na bola aérea. Agora contra o Atlético Goianiense, basicamente o mesmo cenário, um jogador que estava no banco de reservas, o da Silva, que vinha ganhando um pouquinho mais de minutos com o técnico Jair Ventura, acabou sentindo logo com 5 minutos apenas da partida e teve que ser substituído. E novamente o Ian Souto, sendo essa alternativa no banco de reservas, entrou muito bem e conseguiu ser um dos destaques da defesa do Goiás. Diria que foi o melhor defensor ali, tanto ele quanto o próprio Dieguinho, sendo lateral pelo lado direito do campo, para o escape das jogadas. Pois o Ian Souto, realmente, que muita gente já ficou com medo, Nossa, será que o Goiás fez alguma bobeira em relação ao seu contrato? E dá pra gente ficar bastante tranquilo. Isso porque ele veio do Floresta ainda em abril dessa temporada de 2022, time que, por exemplo, está na Série C, mas no estadual acabou sendo rebaixado no ano passado, joga a segunda divisão do estadual, mas vai para o seu segundo ano consecutivo na Série C do Campeonato Brasileiro. O Ian Souto, ele chegou no Goiás com um contrato em definitivo, até dezembro de 2024, com toda certeza será jogador do Verdão. Entretanto, o Goiás, por conta do Floresta ser um dos clubes formadores do zagueirão Ian Souto, acabou ficando com a porcentagem de uma transferência futura do atleta. Ou seja, se o Goiás acabar vendendo o atleta, o Ian Souto, ainda nessas próximas temporadas, terá que passar uma porcentagem ao time cearense. Não consegui descobrir quanto por cento que é essa porcentagem para o Floresta, mas acredito que seja mais ou menos entre 30% a 40%, já que, por exemplo, o Goiás não teve que pagar nada para a equipe do Floresta ceder o Ian Souto, então com toda certeza deve ter negociado esses valores um pouquinho mais altos, a sua porcentagem futura de uma provável venda. Até aqui, 7 partidas com a camisa do maior do Centro-Oeste, sendo na Série A apenas um jogo, que foi contra a equipe do Corinthians, titular, também contra o Atlético Goianiense, atuando mais 82 minutos, jogador também que havia recebido mais 5 oportunidades no Campeonato Goiano, até havia saído bem, estreou ainda contra a equipe do Craque, lá no dia 13 de março, depois disso também participou diante o Iporá 2 vezes, e a equipe do Atlético Goianiense, onde acabou ficando manchado, naquela final do Goianão. Enfim, boa personalidade, 1,88 m de altura, acho que pode estar pintando em uma boa promessa das categorias de base do Verdão. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre o zagueirão Ian Souto, se merece ser titular dentro desse elenco do Goiás, que infelizmente conta com diversas lesões. Bora dar sequência no nosso vídeo de hoje, falando também sobre o meio-campista Guilherme Castilho, atleta de apenas 23 anos de idade, que está na equipe do Atlético Mineiro sem receber muitas oportunidades. Jogador que já estava aí na mira do Goiás desde o início do Campeonato Brasileiro, e uma atualização importante feita aí pelo jornalista o Rafael Vitor lá no seu Instagram, ele acabou confirmando que o Goiás já acertou, por exemplo, com o jogador, já tem a sua base salarial, enfim, até mesmo um projeto do time esmeraldino para a sequência da temporada, e que inclusive só falta essa liberação sair do Atlético Mineiro. Isso porque vários clubes, tanto aqui do Brasil, Goiás, Juventude, o próprio América Mineiro,
já monitorou o jogador nesse ano de 2022, querem contar com seu futebol. Além do Clube Bruges, equipe lá da Bélgica, que mais ou menos ali no mês de maio, né, no finalzinho do mês de maio, havia mandado essa proposta oficial para contar com o jogador lá na Europa, mas o Atlético quer uma recompensação financeira. Isso é totalmente normal, já que, por exemplo, seu jogador está valorizado, só não entra dentro do time porque realmente o Atlético nessa função de camisa 10 ou até mesmo de um segundo volante tem excelentes jogadores para a sua posição. Acaba que o Guilherme Castilho fica um pouco sem espaço, né? Com toda certeza é um cara que, se for titular em qualquer clube aí da Série A do Brasileirão, pode fazer bonito, já como havia feito, né, na temporada passada com a camisa do Juventude. Ou seja, o Goiás tem esse encaminhamento, pelo menos com o jogador e o seu empresário. Entretanto, com o Atlético Mineiro, aí sim, né, que é uma recompensação financeira. Até mesmo o próprio Geliezer Paulo, né, jornalista, né, que tem um canal aqui no YouTube também, ele havia comentado sobre, né, essa situação do Guilherme Castilho e que o Goiás estaria sim disposto a fazer uma oferta financeira para o Atlético Mineiro para contar com seu empréstimo. Aí eu fico na dúvida, se o Goiás, por exemplo, buscar o jogador agora, nessa metade do ano, não sei se seria tão lucrativo assim fazer um pagamento, vamos supor que de R$1 milhão para contar com o jogador por apenas 6 meses. Eu acho que se fosse fechar esse negócio, seria pelo menos de 1 ano e meio, ou seja, um contrato ainda que de empréstimo, mas o Goiás fazendo um pagamento ali mínimo para os padrões, por exemplo, da diretoria do Atlético Mineiro, e um empréstimo até dezembro de 2022. Na minha opinião, valeria muito a pena, até mesmo se possível, tentar essa negociação o mais rápido possível, né? Já agora para o segundo turno do Campeonato Brasileiro, às vezes até mesmo topando pagar 100% dos seus salários até dezembro. Acho que poderia ser um jogador para ajudar demais esse meio de campo do Goiás, que é bastante limitado. Ele pode fazer uma função tanto quanto um segundo volante, corre muito bem, marca bem também, é um cara com muita garra, enfim, é bem diferente realmente aqui para o futebol brasileiro. Já havia demonstrado bastante qualidade no ano passado pelo Juventude. Inclusive o Atlético Mineiro pode sim emprestar até com certa tranquilidade o Guilherme Castilho, já que o seu contrato é longo, vai até dezembro de 2025 com a equipe de Belo Horizonte, ou seja, um empréstimo, por exemplo, de 1 ano e meio, com o Goiás tirando a mão do bolso, né, fazendo aí, por exemplo, uma quitação de um valor, poderia ser bem interessante. Em relação à compra definitiva, aí eu já acho pouco provável, já que, por exemplo, segundo o site Transfermarkt, o seu valor gira na casa de 1 milhão de euros, o que na cotação atual daria mais ou menos 6 milhões de reais, né? Vamos supor por aí. Acho um valor baixo, acho que se chegar essa proposta para o Atlético, eles nem pensam em vender nem 10, nem 30% do jogador. Mesmo assim, né? Acho que se for uma proposta para um empréstimo, valeria muito a pena. Em 2022, como eu havia comentado com vocês, né? Atleta que não teve tantas oportunidades assim, apenas 8 jogos pelo Atlético Mineiro, sendo o último contra o Ceará, onde inclusive foi titular, atuou 85 minutos, deste duelo. Suas principais chances foram tanto no Campeonato Mineiro, onde fez 4 jogos, e na Copa do Brasil, nos 2 jogos contra a equipe do Brasiliense. Sempre fica no banco de reservas, mas como eu disse, né, o Atlético Mineiro com várias opções acaba não tendo tantas chances assim. Ano passado pelo Juventude, 46 jogos, 8 gols marcados e 6 assistências. Acho um perfil muito legal para o Goiás ficar de olho nessa temporada, trazer jogadores que estão jovens, mas que já demonstraram ter qualidades e hoje, ou por exemplo, ou estão encostados, né, em outros clubes dos ditos grandes, sem espaço no elenco, ou propriamente trazer desses outros clubes, tanto da Série B quanto da Série C, mas que já ainda são jovens e que já tenham mostrado um bom futebol. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre o Guilherme Castilho, se vale a pena aí o Goiás tirar a mão do bolso, né, e fazer uma proposta financeira para contar com o futebol do jogador. Para completar também, é importante dizer, né, o Goiás avançando, por exemplo, para as quartas de finais da Copa do Brasil, poderia colocar aproximadamente 4 milhões de reais no seu bolso, isso lá no dia 13 de julho, e a janela de transferências reabre, né, no dia 18 do próximo mês, quem sabe também mais um incentivo para a diretoria investir parte desse valor na contratação de jogadores. Bora finalizar o nosso vídeo de hoje falando também sobre o meio-campista Miguel Figueira, atleta que estava no Goiás até abril dessa temporada, antes de rescindir o seu vínculo em definitivo e acertar com a equipe do futebol de Bangladesh, né, o Bashund Kings, time que foi fundado em 2013, atualmente está na primeira divisão, onde o Miguel Figueira está jogando muito bem, né? Até o momento ele já soma 3 gols marcados, além de 2 assistências, jogador que fez outras 3 partidas também pela Liga dos Campeões, né, lá do futebol da Ásia. Enfim, um atleta que vem se destacando bastante e o Goiás rescindiu o seu contrato em definitivo, não tem mais nenhum vínculo com o Verdão. Acho que poderia ser até mesmo uma alternativa interessante, quem sabe uma proposta vindo ali do futebol asiático, que a gente sabe, né, o futebol de Bangladesh, por exemplo, não é essas coisas todas, mas quem sabe uma proposta vindo de outros países, a própria Coreia do Sul, Japão, futebol chinês, acho que poderia render uma grana interessante
para o Goiás. Ele que tem apenas 22 anos de idade, seu valor de mercado, segundo o Transfermarkt, está avaliado em aproximadamente 600 mil euros, o que na cotação de hoje, né, daria mais ou menos uns 3 milhões e 500, 4 milhões de reais. Né? Ele que tinha contrato só até dezembro de 2022 agora, não havia encantado os torcedores, muito menos a diretoria. Nesse ano também ele já havia recebido algumas oportunidades no Campeonato Goiano, mas não conseguiu corresponder da melhor forma possível. Tanto nas últimas temporadas também, né? Eu acho que o seu melhor ano foi ali em 2021, na disputa da Série A, até marcou um gol bonito contra o Palmeiras, na temporada de 2020, né, melhor dizendo. Foram 33 partidas com 3 gols marcados e 2 assistências, jogador que havia feito sua estreia como profissional no ano anterior, lá em 2019 com o Ney Franco. Na temporada passada também já tinha algumas chances na Série B, até conseguiu engatar uma sequência ali como titular, que foi contra o Coritiba, né, numa vitória fora de casa, o Operário também na Serrinha, mas depois daquilo só participou das 2 rodadas seguintes, ficando no banco de reservas e praticamente no segundo turno inteiro, né, nem sequer foi relacionado pelo Verdão. Em 2022 chegou a fazer mais 2 jogos no Campeonato Goiano contra o Grêmio Anápolis e o próprio Anápolis na Serrinha, e de lá para cá, né, não fez mais nenhuma atuação antes de rescindir com o Verdão. Né? Soma bons números lá no futebol de Bangladesh. Acho que é um jogador que não vai deixar saudades aqui no Verdão, mas se tivesse ainda um contrato com o time esmeraldino, poderia render uma boa grana, né? Até mesmo, quem sabe, no final dessa temporada asiática. Quero saber sua opinião aqui embaixo também sobre o Miguel Figueira, enfim, se recebeu, né, todas as suas chances que merecia no Goiás, ou se você acha que poderia ter continuado para a sequência do ano. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confira também os nossos outros vídeos, o pós-jogo, inclusive que eu gravei ontem, vou deixar aqui na tela final, e também o nosso canal de cortes, onde a gente pega ali os melhores momentos, né, de cada um dos nossos vídeos, coloca lá em no máximo 4 minutos. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!